Até quando, Senhor, vai me esquecer? Até quando pra mim não vais olhar? Até quando esta dor dentro de mim? Até quando o inimigo vencerá? Meu Senhor, se atenta e me responde. Não se apague a luz dos olhos meus. O inimigo não diga está perdido. Quem me oprime não pense que venceu. Quanto a mim, eu confio em teu amor. Pelo bem que me fez, eu vou cantar. Tu me salvas, meu coração se alegra. A teu nome, ó Senhor, eu vou cantar. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. A mensagem da alegria ouviremos, aleluia. E de Deus as maravilhas cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Então ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venha, benditos de meu Pai, receba por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e me vestiram. Estava doente e me visitaram. Estava na cadeia e vieram me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro
e te acolhemos, nu e te vestimos. E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, ele dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Estive sede e não me deram água de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não socorreram. Então, também esses responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia, e não te servimos? Então ele responderá: eu lhes garanto, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses mais pequeninos, foi a mim que não fizeram. Então, estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se recordam do tema de hoje, qual é? Já esqueceram? Fazer o que disse e fez Jesus na atenção para com os pobres e excluídos. E Jesus, no início do seu ministério público, lá na sinagoga, quando ele abriu o livro do profeta Isaías e leu aquela passagem de: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar a vista aos cegos, curar os doentes, ressuscitar os mortos e proclamar a boa nova aos pobres. Muito bem. E hoje o Evangelho de Mateus, que nós acabamos de escutar, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, Jesus vem nos mostrar quais são os atos que nós devemos ter para com esses pobres e esquecidos. Quem mais cuidou, quem mais acolheu, quem mais amou, senão Jesus? E é os passos de Jesus que nós devemos seguir. Ser discípulos de Jesus hoje, como diz o tema geral. Ser discípulo de Jesus e ter um olhar mais atento àquele que está ao nosso lado. E que tantas vezes nós nos cegamos e não enxergamos a necessidade dele. E aqui o Evangelho de Mateus vem nos mostrar o juízo final, né? E eu costumo dizer que no dia do juízo final, não é Deus que vai nos julgar, mas nós seremos nossos próprios juízes. Mas como? Aqui na palavra diz. Como é que nós seremos julgados? As nossas obras, as nossas ações. O Evangelho narra dois grupos de pessoas que Jesus vai separar. Um ele vai colocar à direita, outro ele vai colocar à esquerda. E ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque eu estava doente, me visitaram, estava na prisão, vocês foram me ver, estava com fome, vocês deram de comida, eu estava com sede, vocês deram de beber, eu era peregrino, vocês me acolheram. Muito bem. Essa é a primeira ação nossa como cristão. Esses são os critérios para a nossa salvação. Acolher esses esquecidos e abandonados. O critério para o nosso julgamento é o amor e a caridade. Aí Jesus vem dizer quais são os malditos, né? Não é aqueles que fizeram grandes maldades, né? Terríveis maldades.
mas aqueles que praticaram o pecado da omissão e da indiferença. Porque eu estava ali com fome, com sede, nu, peregrino, preso, doente, e vocês não me viram, vocês não me enxergaram. Aí nós nos perguntamos, e aí? Qual é a nossa atitude nos tempos de hoje? Jesus já alertava aquele povo naquela época, mas é um alerta também para nós hoje. Depende de nós o reino que Deus preparou. Depende da nossa prática do amor, da caridade, de um olhar voltado, de fato, para os necessitados, para os pobres e excluídos. Aqui Jesus fala de pobreza material, física. E é muitas vezes também que nós pensamos, nos preocupamos, né, enquanto cristãos. A pobreza física, a necessidade biológica, mas há também uma pobreza, uma fome espiritual, da qual nós também devemos dar, né, alimentar, cuidar, acolher. E aqui vem de Jesus dizer, as obras de misericórdia que nós praticarmos aqui será o nosso juízo no dia final. A nossa vida aqui, minha gente, é passageira. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa vida vai chegar a um fim. E no dia do juízo, o que nós iremos apresentar a Deus? Qual foi a obra de caridade? Qual foi esse olhar voltado para esse pobre que eu tive? Deus nos faz um apelo, porque de fato a humanidade sofre. Muitos olham só para si, só para o seu umbigo, só para as suas preocupações, os seus anseios, e esquece do irmão que está ao seu lado. Como lá na carta de João vem dizer, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não há o meu irmão que está ao meu lado. Se eu não enxergo esse irmão, se eu não acolho, se eu não estendo a mão. Fazer o que disse e fez Jesus talvez não seja fácil, porque ele teve coragem. Mas ele teve coragem porque ele tinha o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu, nós também recebemos. Quando e onde? No nosso batismo. Se nós formos para uma missão, se nós formos olhar para o outro, somente com o nosso olhar humano, talvez nós tenhamos medo realmente de nos aproximar, de acolher, de perguntar o que ele precisa. Mas se nós nos deixarmos levarmos pelo Espírito Santo, nós iremos assim seguindo os passos de Jesus. Porque ele foi com o Espírito. Ele acolheu, ele cuidou, ele perdoou, ele visitou. E é o mesmo que nós devemos fazer. Mas não sozinhos. Peçamos sempre a ajuda do alto, o Espírito Santo, para que o nosso olhar seja um olhar aberto, um olhar acolhedor, um olhar que se volta com a solidariedade. O Papa Francisco, ele insistia tanto, né? Pela nossa solidariedade, o nosso acolher, a nossa caridade deve ser em gestos concretos. E aqui o Evangelho de Mateus vem dizer, né? Que precisamos fazer a caridade com atos concretos. Não é só com rituais, palavras, na teoria, mas tem que ser na prática, no agir mesmo, no arregaçar as mangas e ir sem medo. Mas com medo mesmo a gente vai. Né? Como teve o exemplo, quarta-feira, lá na visita aos presos, o medo não nos deixou fazer a visita. 2 pessoas. Estávamos sozinhas? Não. Estávamos com o Espírito Santo, mas não confiamos. E quando nós não confiamos, deixamos de fazer aquilo que era a vontade de Deus que nós fizéssemos. Eles ficaram esperando a visita e, infelizmente, não teve, né? Não, mas são pequenos gestos assim, minha gente, atitudes do nosso... Primeiro eu digo, eu vou. Aí depois eu digo, eu vou, mas não vou só. Vou com o Espírito Santo. Então, primeiro, ter o nosso passo primeiro, né? Dar o nosso primeiro passo, a nossa primeira atitude.
Quantas pastorais voltadas também a este ato de caridade nós temos na nossa diocese, na nossa paróquia? Em qual destes pastorais eu estou engajado? Em qual eu estou engajado? Pensa aí você, que talvez não tenha ainda nenhuma missão enquanto cristão na nossa paróquia. Quantas pastorais nós temos? A pastoral da carcerária agora, né? Criada há pouco tempo. Nós tínhamos a pastoral da esperança, não sei se ainda está exercendo, né? Temos, vou dizer, pastoral da caridade, que são os vicentinos também, né? São os vicentinos, que não deixa de ser uma pastoral também. Um movimento que trabalha a caridade. Então, pensem vocês. Em qual deles eu estou envolvido, estou engajado? Ou não estou, mas quero, desejo. Vou pedir ao Espírito Santo que me dê a coragem de me engajar. Né? As comunidades precisam também do nosso sim. Mesmo que seja um dia após o outro, um sim a cada dia, né? Hoje eu vou, amanhã talvez não possa, mas o outro eu vou, né? Que possamos fazer pouco, mas que esse pouco seja constante, na perseverança, na confiança. E se lembre desse evangelho de hoje, viu? O nosso julgamento não será somente nosso dizer, fazer, mas nosso fazer de verdade. Olhar com caridade para o próximo, olhar com amor. Que nós possamos, assim como Jesus, que tanto amou, mas também Madre Rossello, né? Olha aí, a mulher da caridade. Ela de fato seguiu os passos de Jesus no acolhimento aos pobres e aos excluídos. Ela é um exemplo desse cristão, né? Que hoje nós vemos no tema fazer o que disse e fez Jesus na atenção para com os pobres e excluídos. Essa comunidade, Santa Maria Josefa Rossello, é o grande exemplo daquela que de fato segue os passos de Jesus, olhando com caridade, com amor para o próximo e acolhendo, né? Acolhendo, que é o principal que nós devemos fazer, é acolher, não sermos omissos ou indiferentes àqueles que sofrem, mas ter esse olhar voltado sempre para os esquecidos da sociedade, esquecidos da questão de fato lá no poder, né, que também nós esperamos muito, né, que eles façam, mas precisa também ter a nossa parte, a nossa colaboração, a nossa contribuição, para que o outro possa se sentir bem como nós nos sentimos bem, né? Então, que a nossa fé se transforme em gestos concretos de acolhimento e solidariedade, como fez Jesus, como fez Madre Rossello, como fez tantos outros santos que nos deixaram exemplos, né? Do verdadeiro seguimento a Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Já ficaram muito tempo sentados, já descansados, vamos ficar de pé, vamos ficar de